Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre gestão da qualidade. Nosso assunto de hoje é importância das normas nas organizações. Os tópicos a serem abordados são normas técnicas do processo industrial, normatização industrial e seus benefícios e eliminação de barreiras comerciais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a concorrência do mercado e conhecer os benefícios conquistados com a normatização das empresas. Bom, quando falamos sobre normas técnicas, já causa algo assim, nossa, eu tenho que seguir uma norma, nossa, isso deve ser difícil, deve ser complicado. É diferente, é muito melhor ter uma norma a seguir do que seguir em qualquer rumo. Então, para as empresas, as normas elas são importantes e elas ajudam para que o processo seja feito de uma maneira um pouco mais tranquila. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre as normas técnicas do processo industrial. É uma organização sistemática das atividades pela aplicação de regras comuns e é uma das bases das modernas sociedades industriais que vem desenvolvendo desde o século XIX e início do século XX. Olha que interessante, eu estou falando de sociedades modernas, mas quando eu falo de sociedades modernas, pode prestar atenção, são todas as sociedades. Todo mundo precisa seguir as normas, ainda mais hoje num mundo globalizado. O que é importante saber aqui? Que esta sistemática de atividades não vai fazer com que a empresa fique engessada. Essa sistemática de atividades vai ajudar as empresas a criarem um sistema. E criando um sistema é muito mais fácil você chegar num resultado final. Se as normas não existissem, haveria dificuldade? Aí eu pergunto para você, se essas normas, essa ISO 9001 ou as normas ABNT, se elas não existissem, seria mais fácil ou mais difícil de se trabalhar? A princípio parece assim, nossa, seguir normas é mais difícil, mas eu te garanto, é muito mais fácil. Então, se as normas não existissem, nós teríamos problemas no avanço da tecnologia. Sim, porque cada país tentaria fazer de uma maneira diferente, cada empresa tentaria fazer de uma maneira diferente, e o que aconteceria? Uma tecnologia não ia conversar com a outra. Então seria um problema muito grande. Já imaginou você aí na sua casa que tem um celular? Se o seu celular não conversasse com o celular de uma outra marca, já imaginou como seria a comunicação? Então vejam, esse é um problema muito sério, né? Se você tem um celular de uma marca X e o outro tem o celular de uma marca Y. Ah, esses celulares não seguiram a mesma norma de criação e por isso eles não se conversam. Ora, seria um problema muito ruim. Tá vendo como seguir as normas é um pouco melhor? Teremos problema na comercialização entre países. Veja só, novamente eu venho para esse ponto. Já imaginou se cada país fizesse de uma maneira? Já imaginou se cada país permitisse de uma maneira? Ora, como seria a comercialização? Então, o comércio também tem que participar dessas normas, porque agora o mundo está globalizado. Agora os produtos são comprados e vendidos e comercializados e produzidos em diversos pontos do mundo. Se não tiver uma norma e uma regra para todos seguirem, ninguém conseguiria comercializar esse tipo de produto. E teríamos dificuldade na execução da maioria das atividades, e agora estou falando das atividades empresariais, as atividades de dentro de uma empresa. Novamente, se eu não tenho normas, já imaginou a bagunça dentro de uma empresa? E vamos pensar ainda mais. Digamos que você trabalha em uma empresa e é uma indústria, e eles trabalham de um certo jeito. De repente você sai dessa empresa e vai para uma outra. Já imaginou se eles trabalhassem de uma maneira totalmente diferente? A bagunça que seria, a adaptação de funcionário, então é bem complicado. A norma vem para ajudar, a norma vem para dar um norte, para dar um caminho para a empresa, de como ela deve seguir e de como ela deve agir perante aí os desafios, né? Bom, normatização industrial é a maneira de organizar as atividades pela criação e utilização de normas para contribuir com o desenvolvimento econômico e social. Vejam, eu vou agora pensar de duas maneiras. O desenvolvimento econômico, eu estou falando aqui a nível país, e também o desenvolvimento social, eu estou falando aqui de toda a sociedade. O importante das normas não é somente para as empresas. O importante das normas é economicamente para um país e socialmente também para um país. Imaginou você faz um curso e dentro desse curso, aquilo que você aprende
ele não é válido para todas as empresas, ele é válido para a empresa A, B e C. Só que a empresa D, E e F trabalha de uma outra maneira. Isso seria muito ruim. Então hoje, quando você aprende sobre gestão da qualidade total, essa gestão da qualidade ela é válida em todas as empresas, porque todas são regidas pela mesma norma. Facilita para que os produtos e serviços atendam às finalidades a que se destinam e sejam seguros para sua utilização e consumo. Novamente, quando compro um produto, esse produto precisa me satisfazer de uma maneira total. Eu não posso comprar um produto que ao abrir este produto em casa ele me cause algum problema, que estoure alguma coisa, que caia água em algum lugar, que pegue fogo. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que fazer com que o cliente não tenha nenhum tipo de problema. Isso também é a satisfação, isso também está dentro da norma. Não só entregar o produto, mas saber que aquele produto não vai causar nenhum dano ao meu cliente. Quero dar um exemplo? Podemos pensar aqui, vamos dizer que você compra uma roupa. E é uma roupa feita com um tecido que a hora que você coloca, ela te causa uma série de alergias. Ora, de que seria interessante isso? Não adianta eu fazer uma roupa, eu criar uma roupa que ao colocar no corpo, ela começa a me dar coceira, começa a me dar alergia. Isso seria ruim. Então é nisso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que essa roupa, ao você vesti-la, não vai causar problema nenhum. A hora que você coloca na máquina de lavar, ela não causa problema nenhum, ela seca de uma maneira correta, você pode passar, você pode reutilizar e assim por diante. Os benefícios da normatização industrial. Vamos falar alguns deles, né? Vamos começar. Facilitar a comunicação. E a comunicação da empresa vem de cima para baixo, de baixo para cima. Então, é do líder para o colaborador, do colaborador para o líder. Eu, a partir dessas normas, eu facilito a comunicação. A simplificação. Com as normas tudo fica mais simples? Óbvio, porque é só segui-las. Eu não preciso inventar, eu não preciso criar algo novo, eu só preciso seguir aquilo que está na norma. Então fica simples. Proteção ao consumidor. Veja, proteção ao consumidor, volto a falar, importantíssimo. O consumidor não pode levar um produto para casa ou ter um serviço que lhe cause um problema. Outro exemplo que eu posso dar aqui é se você vai fazer um serviço de pintura dentro de casa. Se aquilo você ficar inalando, eu não posso prejudicar a saúde aqui do meu consumidor. Então tudo isso precisa estar nas normas. Segurança e economia, vou falar dos dois juntos aqui porque eles se completam, né? A segurança referente ao meu funcionário e ao produto e ao meu cliente, e a economia de uma maneira que eu faça um produto que seja bom, que eu faça um produto que atenda às necessidades, mas que eu não gaste muito para isso. Quando eu uso economia aqui, eu estou usando a economia do meio ambiente, eu estou usando a economia de água, economia de luz, economia de matéria-prima. Outra parte da importância das normas nas organizações é a eliminação de barreiras comerciais. Toda empresa gosta de comercializar e toda empresa comercializa não só agora com o Brasil, não só agora com o seu país de origem, mas comercializa com o mundo inteiro. Então, com a adoção de normas internacionais e a harmonização delas, evita-se a diversidade de normas, o que poderia ser conflitante para a elaboração dos produtos e serviços pelos diferentes países. Olha que interessante isso. Uma norma agora internacional. Por quê? Para que todos os países trabalhem dentro da mesma norma. Isso vai facilitar o transporte, facilitar a logística, facilitar o envio, o recebimento, a aceitação do produto. Isso é muito importante. E elimina-se assim os obstáculos para o comércio nacional e internacional, beneficiando as empresas. Aí eu pergunto para você, na tua empresa, ou se você é um empresário, você vai querer criar barreiras comerciais? Você vai querer criar um método de comercialização? É mais difícil, né? Fica muito mais fácil pegar a norma, verificar como todo mundo comercializa e se adaptar a essas normas. Bom, no Comitê Brasileiro de Normalização, as funções dos envolvidos na elaboração das normas ABNT são: acho que vocês já ouviram falar em normas ABNT, mas a sigla significa o quê? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Alguns de vocês podem estar pensando assim, ué, professor,
A ABNT não é só para texto? A ABNT não é só para trabalho em Word? Lógico que não. Se você já passou por um processo desse, vou dizer para você, a ABNT não é só para isso. Ela ainda verifica diversas outras coisas, também textos. Mas ali, como diz embaixo, a ABNT possui atualmente 48 comitês brasileiros e 2 organismos de normalização setorial em diversas áreas. Então a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então ela vai verificar uma série de normas técnicas. Mas, se você está fazendo um trabalho acadêmico, se você vai precisar fazer um trabalho acadêmico, também tem a ABNT referente ao texto. Referente aos textos que são redigidos, que aí eu tenho que colocar dentro de sumário corretamente, objetivos, justificativa, e aí você precisa fazer toda aquela formatação no Word. A função dos envolvidos na elaboração das normas. Então, discutir os textos em estudo no Brasil, e também é importante que esses textos estejam padronizados, né? Por isso que esse é o mais conhecido. Participar da formulação dos votos brasileiros, isso também é muito importante, os votos precisam ser padronizados e a gente conhece bem a padronização dos votos aqui. E participar das delegações nas reuniões. Vejam, tudo isso é muito importante e é importante que estejam dentro das normas e a ABNT, que é essa associação que normaliza isso, ajuda muito as empresas, tanto a criarem os processos, como a criarem os textos e como a criarem reuniões e assim por diante. Bom, eu deixo para vocês aqui um Saiba Mais. Novamente, para falar sobre normalização dentro de uma indústria, é um assunto muito amplo, mas aqui, com este Saiba Mais, vocês poderão se aprofundar um pouco mais no assunto, poderão entender um pouco mais aquilo que nós já comentamos aqui em sala de aula. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre importância das normas nas organizações. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima!